Eu tô vendo muita gente falando sobre a música O Evangelho do Fariseu, né? Muita gente. E antes de gravar esse vídeo, eu esperei um pouco, é um dos últimos canais a gravar sobre esse vídeo. Eu ouvi outras pessoas falando, ouvi a música e mais, eu fui atrás da Aimee. Eu queria saber quem era a Aimee. Porque a forma como ela se expressa no palco e a letra da música dá a entender mesmo que ela é alguma missionária da teologia da missão integral, né? E quem estuda apologética sabe as características certas, então eu esperei um pouco até gravar o vídeo, né? E ouvi muita gente. E de fato, a menina não parece ser de esquerda, né? No palco, ela se comporta como uma militante. A aparência dela lembra muito uma militante. Mas quando você ouve ela numa entrevista, você percebe que, coitada, ela é uma criança. A Aimee parece uma adolescente ainda falando, ela não tem muitos argumentos. Você percebe que ela não entende exatamente dos problemas que ela cantou. Ela não sabe argumentar sobre os problemas que ela cantou. A música é bem interessante, e foi mal compreendida pela maioria das pessoas, e é sobre isso que eu vou falar com vocês a partir de agora. Como que nós não entendemos a letra da música e por que a gente deve prestar mais atenção na música. Já falei sobre o fato dela não ser de esquerda, eu acho que isso foi importante porque muita gente achou que era de esquerda. Eu também achei, por isso eu fui atrás, ouvi ela falando, né? E percebi que ela talvez não deve ser de nada, ela não entende disso ainda. A mente dela ainda não está focada nisso, né? E aí o que acontece? A maioria das pessoas parece não ter entendido a letra, sabe? O fato de colocar o título da letra, vou botar aqui na tela, o título da música como Evangelho dos Fariseus deu uma enganada no povo, né? Não foi de propósito, acredito que não tenha sido de propósito. Mas quando ela coloca termos como evangelho e fariseus no mesmo lugar, dá a entender que ela vai cantar especificamente sobre crentes, sobre pessoas que seguem Jesus Cristo. Mas na realidade, esse evangelho, essa mensagem de fariseus é uma mensagem do mundo inteiro, sabe? Os erros que a Aimee aponta no vídeo não pertencem a uma classe da sociedade, mas a toda a sociedade. Entende? Eu vou ajudar você a lembrar. Quando você passa na frente de um mendigo e ele te pede dinheiro para comer, você passa direto. Tá? Quando alguém te liga, né, lá daquele instituto espírita te liga pedindo contribuição para você contribuir por mês, você fala o quê? Não posso, né? Não posso. Você vai para um lugar, tem mendigo, tem pessoas que você conhece na sua cidade, no seu bairro, que são carentes e você não faz nada. Você pode ser cristão ou não e não faz nada do mesmo jeito, entende? Então o título da letra confunde um pouco. Talvez Evangelho do Povo fosse o ideal. Talvez Evangelho do Povo, porque aí une todo mundo. A gente não está falando de uma classe religiosa, mas de toda a sociedade, sabe? Cristãos e ímpios ignoram os problemas sociais que a gente tem no mundo. Eu vou mostrar para você agora. E essa letra, ela é tão polêmica que a Aimee talvez não tenha percebido, mas ela está cantando sobre ela mesma. Talvez ela é a fariseu, a primeira fariseu, fariseu, não, que é o feminino de fariseu, né? Ela é a primeira fariseu da história. Ela vai falar lá: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos e estocamos maná para nós mesmos. Isso aqui é óbvio. Todo mundo faz isso aqui. O próprio programa que ela faz parte, a primeira ideia do programa é fazer uma campanha para eles mesmos, né? Para divulgar eles mesmos, né? Então, a primeira ideia para participar de um programa de auditório é: eu quero aparecer, eu quero ser visto. Fazer campanha para nós mesmos faz parte de toda a sociedade. Eu não posso negar que uma parte do meu desejo de criar um canal era aparecer também. Então, olha só. Mas tem um detalhe que eu vou falar no finalzinho que faz toda a diferença, tá? Então, quando ela fala fazemos campanha para nós mesmos, vocês lembram da igreja, né? Mas eu lembro também do estádio de futebol, eu lembro do político que vai toda eleição no seu bairro fazer uma campanha para eles mesmos. Eu lembro daquelas pessoas que vivem pedindo doações, olha, eles também estão fazendo campanha para eles mesmos. Faz parte da sociedade fazer isso para eles mesmos. Agora tem um lado positivo disso, né? Você não deve fazer tudo para o outro também, né? Você não deve ignorar você mesmo e fazer só para o outro. Deus não mandou você amar mais o outro do que a você mesmo. Ele falou: ame o seu próximo como a si mesmo. Então deve haver um equilíbrio entre isso. Então os dois extremos são errados, tá? Mas
Cara, isso não pertence só ao cristianismo, isso é toda a sociedade. Times de futebol, bandas de música, e músicos, né, aliás, fazem campanha para si mesmos, igrejas, né, clubes. Todo mundo tá nessa sociedade que a gente vive hoje olhando mais para o seu próprio umbigo, entende? Então, a maioria das pessoas, maioria não, né? A gente tem que, aqui dá para generalizar. A maioria das pessoas que tentaram falar assim, essa música é verdade, não perceberam que essa música é verdade sobre eles. Nós temos esse péssimo problema de apontar o erro pro próximo. Mas olha o que está acontecendo enquanto eu aponto pro próximo. Eu aponto um dedo pro próximo e tem 3 dedos apontados para mim, entende? Então, esse é o maior problema. Talvez a Aimee pudesse até esclarecer isso numa próxima música, né? Somos hipócritas como os fariseus, né? Os fariseus eram hipócritas, pessoal, porque eles achavam que, fingindo ser bons, seriam reconhecidos por Deus como bons. Então eles fingiam que oravam, fingiam que ajudavam e eles queriam ser vistos fazendo isso. Então, o artista é um exemplo de fariseu, sabe? Muitos artistas estão lá na frente cantando uma coisa e vivendo outra. Você acha que aquele artista romântico, você acha que ele é romântico mesmo? Quantos artistas românticos foram pegos espancando mulheres, estuprando outras? São fariseus, são hipócritas. Isso acontece na igreja e no mundo, infelizmente, do mesmo nível, né? Não deveria ser, mas infelizmente acontece. Então, fazer campanha para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos maná para nós mesmos, assim, basicamente não é errado. O errado é viver para fazer isso tudo para nós mesmos. É a nossa prioridade ser só a gente, entende? E os fariseus são esses, os caras que só pensam neles o tempo inteiro, que não estão abertos a ajudar, não estão abertos a conversar, não estão abertos ao próximo, entende? A não ser que estar aberto ao próximo traga dinheiro para ele também. Esses são os fariseus. E a gente tá vendo aí o povo falando, não, isso aqui é sobre o fulano de tal, isso aqui é sobre esse tipo de crente, o cara não percebeu. Isso é sobre você. Adivinha, o evangelho do fariseu é sobre você, né, que vive assim. Oramos por nós e pelos nossos. Não é errado isso aqui, pelo amor de Deus, continue orando pelos nossos, tá? O reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Aqui há uma outra hipocrisia muito grande, né? O reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. É fato que muitos pastores exploram os membros, todo mundo sabe. Mas e aquele cara que também não colabora com a igreja? O dízimo dele é mais importante do que os corações. Então, quando você deixa de colaborar com a igreja, falta recursos para a igreja alcançar corações também, sabia? Então, cara, é muito sujo falando do mal lavado. Não, me perdoe vocês, mas vocês são muito hipócritas. Vocês são falsos e acham que são certos falando do próximo. Isso é sobre nós. É sobre você, eu também, você também. E aí você deveria baixar um pouco a bola quando fala de você que está falando de você mesmo, tá? Você julgando o próximo e o próximo tá te julgando do mesmo jeito, né? E aí ela vai continuar e tem pontos aqui que são extremamente polêmicos, né? Eu até diria que pode dar até problema para ela, talvez ela não tenha percebido, mas pode dar problema. A letra continua, enquanto ele está querendo, quem nós pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos. Dias, horas e anos nos afastamos. Oramos errados porque oramos para nós mesmos apenas, tá? E a oração de Jesus, ela não pensa só em nós, ela pensa no reino de Deus. E é isso que falta muito na teologia da missão integral, sabe? A teologia da missão integral, ela acredita que a salvação do mundo é tirar pessoas da miséria, entende? Então, é aqui que a música se aproxima da teologia da missão integral, que é uma teologia liberal desde o início, tá? Há influências de esquerda nela desde o início. O evangelho de Cristo, ele foca em Deus. Então, não é você e nem eu mais importante, é Deus. A oração do Pai Nosso, ela foca em Deus e nas nossas necessidades, observando que nós precisamos, tá? Ela começa, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado os nossos inimigos,
e não nos deixe cair em tentação. Veja bem, quando ela fala oramos errado há séculos, orar para o próximo não é corrigir a nossa oração. Fazer uma oração para que Deus tire todo mundo da miséria física não é fazer uma oração certa. Dar todos os seus bens para qualquer pessoa não é fazer a coisa certa. A salvação para o evangelho bíblico é a salvação da alma. É quando você entrega o seu tempo, o seu dinheiro, as suas coisas para que outras vidas sejam salvas. Mas a gente está falando sobre pessoas que estão passando fome? Não. Não, porque não são só essas pessoas que precisam desse alimento. A salvação é um alimento necessário, muito, talvez hoje, né? Muito mais para os ricos, né? Talvez os ricos estejam mais pobres desse alimento do que a gente pensa. Então nós oramos errado há séculos e orar e dar as coisas para o próximo não vai resolver o problema. Mas orar correto é orar para Deus, é glorificar a Deus primeiro e deixar que Ele nos use para abençoar o próximo, pregando o evangelho da Bíblia, que vai salvar a alma dessas pessoas. Entenda que se você der todo o seu dinheiro para alguém, você não vai salvar a alma dele. Você pode dar, isso é uma coisa boa, mas isso não resolve o problema daquela pessoa. Então vamos pensar aqui numa parábola. Você foi convertido pelo evangelho do fariseu, né? Agora você é um cristão segundo a letra da música. E agora você resolveu pegar todos os seus bens e entregar para a pessoa mais pobre do seu bairro. A pessoa mais pobre do seu bairro vai usar isso para fazer coisas erradas. Ela vai pecar com aquilo que você deu para ela. Ela vai se alimentar, mas ela também não vai se converter. Ela vai se alimentar para continuar desagradando a Deus. Você fez o bem ou você fez o mal? Entende? Então, o evangelho correto não é o evangelho que alimenta a barriga das pessoas, é o evangelho que transforma a alma das pessoas. É claro que precisamos ajudar uns aos outros, mas a teologia da missão integral não resolve o problema. Ela foca nas coisas do mundo, tá? A libertação é a libertação física. E o evangelho fala de uma libertação espiritual. É mais do que isso, entende? É mais do que isso. Morrer pobre e miserável, crendo em Jesus, é morrer rico. É diferente do que o mundo prega, né? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente também tem que lembrar, cara, essa música fala sobre mim. Ela fala sobre aquilo que eu estou fazendo. Estou focando nas coisas materiais, estou focando nisso. Quando eu penso na solução do Brasil, eu penso que a solução do Brasil é dar mais dinheiro e mais recursos para as pessoas. E olha, você também está seguindo o evangelho falsificado. O evangelho falsificado, ele prega as coisas do mundo e o evangelho de Deus prega as coisas de Deus. Buscai em primeiro lugar as coisas do reino de Deus. Buscai o reino de Deus primeiro. E as outras coisas vos serão acrescentadas do jeito que for preciso. Esse seria o evangelho correto. Quando eu vejo pessoas falando, a igreja X faz isso, a igreja X, esse evangelho é da igreja universal, né? Cara, não. Não, infelizmente essa música não é sobre o universal. Infelizmente a gente é obrigado a falar que há projetos sociais na igreja universal. Ai, meu Deus do céu. Há projetos sociais na igreja universal, seus hipócritas. Só não há na igreja de vocês. Há projetos sociais bons, espíritas, do candomblé, da Ubanda. Só você que não faz, seu animal. A música não é sobre o próximo, é sobre você. Entendeu? É você que é o fariseu da história. Mas a minha igreja é reformada. Não, a minha igreja tem o Espírito Santo. Não, a minha igreja tem o evangelho correto. Segundo a letra da música, a sua igreja é a igreja fariseu, é o fariseu, entendeu? Fazer coisas materiais, fazer ações sociais, não salva o mundo. É isso que a teologia da missão integral precisa entender. Fazer coisas boas, no sentido de material, é bom, obviamente. É uma expressão da graça de Deus, a gente chama de graça comum, porém isso não salva o mundo. Nós deveríamos pensar em fazer as duas coisas juntos. Entende? Pregar o evangelho em primeiro lugar e ajudar as pessoas também. Você conhece quantos países que as pessoas são ricas e mortas espiritualmente ao mesmo tempo? Então é isso, entendeu? Para a vida das pessoas, é muito mais válido um missionário que vai lá sem ter o que entregar e pregar o evangelho para que elas creiam em Jesus do que mandar um caminhão do Faustão entregar alguma coisa e ir embora depois.
entende? Porque nós estamos pensando na salvação verdadeira, já que é sobre evangelho, não é sobre comida, é sobre destino eterno, é sobre o destino das nossas vidas, entende? E aí ela vai tocar num ponto aqui, é, onde expande ainda mais o conceito, né? Ela vai falar aqui da floresta amazônica, né? Falar do Marajó, da ilha do Marajó e da floresta amazônica. Veja bem, a igreja não tem como fazer nada a respeito da Amazônia queimando. Se você, que é um cidadão comum, for na Amazônia e tentar apagar o fogo, primeiro que você vai ser preso ou morto naquele lugar, entendeu? Então não é sobre você, não é sobre o próximo, sobre a igreja. A igreja não pode fazer nada em relação às queimadas na Amazônia. A gente não tem autoridade nem autonomia para apagar o fogo dela. O próprio governo não permite que aconteça isso, entende? Então, olha só, não é só sobre o cristão. Isso aqui também é sobre o governo. Entende? Esse grande fariseu é o governo também. É eu, você, o governo, as sociedades, é a igreja também, mas não só a igreja. Quando fala que o evangelho aqui, o evangelho do fariseu deixa que o problema na ilha de Marajó continue, né? Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Né? O João desapareceu, ok. Mas isso aqui não é um problema que a igreja vai resolver, tá? Sozinha, não. O problema da ilha do Marajó, pessoal, é o maior problema que existe na Terra hoje, tá? A fome é um problema. A fome é um problema, a gente sabe, não tem como negar. Agora, a escravidão é um problema maior. A escravidão sexual já dobra o problema. A escravidão sexual de crianças multiplica esse problema por 7. A escravidão que acontece na ilha de Marajó é infinitamente mais importante do que a fome no mundo. É degradante você morrer com fome. É triste morrer na miséria. É triste. Mas é pior ser explorado sexualmente até a morte. Entende? É muito mais humilhante. É indigno. Ninguém merece ser explorado até a morte sexualmente. E é isso que acontece, tá bom? A exploração do Marajó deveria ser o foco do Brasil nesse momento, sabe? O brasileiro, crente, macumbeiro, bandista, de qualquer lugar satanista, de onde você esteja me ouvindo, ele deveria olhar para a ilha do Marajó e pensar a partir de agora, enquanto eu não acabar com esse problema, eu não vou dormir. Eu não vou dormir enquanto isso não estiver resolvido. Eu quero todas as pessoas envolvidas no problema de Marajó. Quero elas mortas também, né? Óbvio que você vai fazer o que com essas pessoas? As pessoas estão acabadas. Não há o que fazer com essas pessoas. Vou pregar o evangelho para ela. Prega. Eu tô orando pela justiça de Deus. Você pode pregar o evangelho. Né? Eu não tenho o que fazer com quem explora sexualmente de crianças, pessoal. Não tem. Você que está me ouvindo e faz isso, eu não desejo que você tenha tempo suficiente, tá? Eu desejo a ira de Deus para você. Pode me criticar do jeito que quiser, tô nem aí, tá? O problema da Ilha do Marajó deveria ser o foco total do brasileiro. Eu quero saber quantos políticos estão envolvidos, quais policiais estão envolvidos, quais artistas estão envolvidos. Eu quero investigar tudo. Eu quero todas essas pessoas longe do Brasil, né? E, claro, longe do Brasil não, né? Tá vendo? Esse povo é tão maldito, ele é tão amaldiçoado. Lembra do problema lá de Gênesis 6? Lembra? Aquele povo, é esse tipo de povo que Deus olhou e falou, cara, não tem solução para isso aqui não. Isso aqui tem que detonar tudo e começar de novo. Você pega esse povo que que causa esse problema na Ilha do Marajó e coloca em outro país, vai fazer lá também. Não tem lugar para esse povo na terra. A terra não deveria sustentar essas pessoas, entende? E eu acho que o movimento que a AIME começou vai descambar disso, sabe? Pessoas que agora perceberam e caramba, há pessoas morrendo, sendo traficadas na Ilha do Marajó? Não. Eu não posso deixar isso acontecer. Não, eu moro longe daqui, eu não sei como ajudar, eu vou procurar saber. Deveria ser o problema. Aqui a gente tem um comentário, né? A Caroline Miranda colocou um comentário aqui, ó, que vai ajudar vocês a entender. Tá, tem gente que deve estar no mundo da lua que não sabe o que está acontecendo.
A Ilha do Marajó, localizada no estado do Pará, enfrenta grandes desafios socioeconômicos que impactavam o seu índice de desenvolvimento humano. É o lugar onde o presidente não enxerga, sabe? Os artistas não enxergam, ninguém enxerga aquele lugar lá. Mas olha que curioso, há missionários nesse lugar, religiosos, tá? Alguns dos problemas enfrentados incluem a infraestrutura precária, a desigualdade social e, como descrito nesses versos, um alto número de casos de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes, assim como o tráfico de órgãos. Tá vendo? É isso, pessoal. Vocês estão preocupados com a letra da música falando de vocês mesmos, não fazem nada para mudar e não percebem que aqui há um chamado para todo o Brasil olhar para o problema do Marajó. Talvez essa menina tenha feito essa música de propósito, tá? Eu vou botar uns versos aqui, outros ali, mas o que eu quero mesmo é despertar o Brasil para esse problema aqui. Então, eu acho que isso aqui tem que ser importante, tá? O problema do Marajó, eu sei que há fome no mundo inteiro. Já foi comprovado que os ricos não querem que a fome acabe, tá? Isso aí todo mundo sabe. Mas eu acho que a partir do momento que há crianças sendo exploradas e vendidas como escravas, eu acho que isso deveria passar a ser um problema pessoal. Você agora está mexendo com a minha família. Né? Nós somos humanos, somos uma família e você vai pagar um preço caro por isso, tá? Eu não estou falando de deixar de matar você, isso é muito rápido, né? Isso é pouco. Eu estou falando de caçar cada uma dessas pessoas, condená-las publicamente para que todos saibam quem são essas pessoas, expor elas e condená-las aí a uma prisão perpétua, com certeza, ou à morte mesmo. Como eu disse, não tem como tirar essas pessoas de um lugar e colocar no outro, elas vão fazer a mesma coisa lá. Mas eu não sei, né? Eu não sei qual é a solução, eu não trabalho nessa área, não é o meu foco, mas eu acredito que nós precisamos focar nisso aqui, tá bom? Então, resumindo aí a minha opinião sobre a música Evangelho de Fariseus, talvez a Aimee não soubesse o que ela estava falando, talvez ela cantou uma música, ou alguém criou para ela e ela não tivesse noção do que ela estava cantando, acabou entrando numa briga, Aimee, que é muito difícil, tá? É muito difícil. Olha, eu acho que há pessoas sendo perseguidas por cantar isso. Eu acho que você deveria até tomar cuidado, tá? Mas é claro, você não está sozinha. Eu acho que quando o povo brasileiro se unir de verdade, isso vai acabar. Quem sabe agora? Vamos se juntar? Vamos se juntar todo mundo? Eu quero expulsar esse problema do Brasil. Eu não quero mais isso aqui. Ah, mas artista X está envolvido, o Y está envolvido. Cara, a gente quer acabar com esse povo. Quero esse povo distante daqui. Não toquem nas crianças do Brasil. Não toquem nas nossas crianças. Isso deveria ser uma hashtag. Não toquem nas nossas crianças. E você que está me assistindo, que está dentro desse crime, eu desejo que Deus te alcance antes que o evangelho chegue lá. Nem o evangelho do fariseu vai te consolar quando isso acontecer. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.